O tema da sessão de hoje é o guincho. O guincho que é uma das nossas gaivotas mais comuns. E hoje vamos ficar a conhecer um bocadinho melhor a situação desta espécie. Como eu disse, às vezes nós não olhamos com muita atenção para as espécies comuns, elas estão por todo o lado, mas há aqui vários aspectos curiosos acerca desta espécie que eu gostava de partilhar convosco. Então, começamos aqui pela habitual ficha de caracterização da espécie. O guincho pertence à ordem dos caradriformes, que é uma ordem muito vasta, que tem várias centenas de espécies, que inclui todas as limícolas, gaivotas, andorinhas do mar, moleiros e alcídeos. O guincho está na família dos larídeos, portanto, Laridae. O nome científico é Croicocéphalos ridibundus. Quando eu comecei a ver aves, isto estava no género Larus, como muitas outras gaivotas, portanto eu aprendi isto como Larus ridibundus, entretanto a taxonomia já mudou um bocado e agora está no género Croicocéphalos, já vamos ver o que é que isto quer dizer. É uma gaivota não muito grande, portanto tem 37 a 43 centímetros, não é a mais pequena de todas, mas está entre o grupo das mais pequenas. A envergadura 94 a 110, portanto assim aproximadamente 1 metro de ponta a ponta. É uma ave... como todas as gaivotas, ligada às zonas úmidas, mas muito eclética. Ela tanto pode aparecer nas zonas úmidas costeiras como no interior e aparece muito em águas interiores, portanto rios, albufeiras, lagos, paúis. Há outras gaivotas que são muito costeiras, mas o guincho não. O guincho vai muito para o interior. Em termos de alimentação, isto é uma espécie assim um bocado omnívora, porque come um pouco de tudo, embora o foco principal sejam os invertebrados, que captura, por exemplo, nos estuários durante a maré baixa, aquelas poliquetas, por exemplo, e outros bicharocos que andam ali nos lodos estuarinos, mas também pode ir para os terrenos lavrados apanhar insetos, e outro tipo de invertebrados, e também pode ir para as saídas de esgoto procurar detritos orgânicos, portanto, e também aparece muito nas lixeiras. Portanto, é uma espécie um bocado omnívora e oportunista, talvez seja por isso que é tão abundante, porque as espécies muito especializadas em termos de determinados alimentos têm mais dificuldade em se adaptar. As espécies muito generalistas conseguem facilmente encontrar oportunidades em diferentes circunstâncias e, portanto, muitas vezes são bastante abundantes. É o caso do guincho. O ninho, e depois já vamos falar melhor da nidificação. O ninho é feito ou diretamente no solo ou sobre a água. Sobre a água normalmente é em vegetação flutuante. Mas pode ser no solo, normalmente também junto a algum tufo de vegetação. Não é assim em zonas muito descobertas. Mas pode variar um bocado, portanto não é um sítio sempre igual. A postura tipicamente é de 2 a 3 ovos, mas é variável, como em quase todas as espécies, pode ir de 1 até 4. A incubação demora 23 a 26 dias, portanto, aproximadamente 3 semanas e meia. E neste caso tem uma curiosidade. Eu já referi que há espécies que têm nidificação síncrona e espécies que têm nidificação assíncrona. Síncrona quer dizer que a incubação só começa com a postura do último ovo e depois eles são incubados todos ao mesmo tempo e eclodem todos no mesmo dia, mais ou menos. Isto é uma vantagem, por exemplo, nos patos, que é para depois eles saírem e irem todos atrás da mãe a nadar, vão todos do mesmo tamanho. A incubação assíncrona significa que ela começa com a postura do primeiro ovo e depois vão sendo postos mais ovos e eles vão sendo incubados, mas o primeiro já leva mais dias de incubação e, portanto, eles não vão eclodir ao mesmo tempo e os que eclodem primeiro vão ficar maiores que os irmãos. Que obviamente acaba por lhes dar uma vantagem. No caso do guincho, a incubação tanto pode ser síncrona como assíncrona, portanto é um bocado variável. Ou seja, esta espécie não tem uma estratégia única, ao contrário do que acontece com outras espécies. Este nome científico complicado, Croicocéphalos ridibundus, o croicocéfalos é uma daquelas palavras compostas que vem do grego, em que croikos significa colorido, e vem de krozo, que é colorir, e céfalos, ou céfalos, vem de cabeça. Céfalos quer dizer de cabeça, ou com a cabeça, vem de kefalé,
que é cabeça, que é um termo que também aparece muito na medicina, por exemplo, sei lá, eletroencefalograma, por exemplo, e outros termos da medicina, em que aparece o termo céfalo, ou até a famosa águia bicéfala, que era o símbolo, salvo erro, dos Habsburgos. Bicéfala quer dizer duas cabeças. Portanto, céfalo, quando aparece o termo céfalos, quer dizer cabeça. Croicocéfalos quer dizer de cabeça colorida. Isto é uma referência àquele barrete ou àquele capuz com que os guinchos ficam durante a época dos ninhos. Portanto, fica com a cabeça mais colorida ou pintada, se quiserem. É o que isto quer dizer. Ridibundos. Ridibundos vem do latim e quer dizer risonho. Deriva de ridere, que em latim quer dizer rir. Se calhar se traduzíssemos o nome desta espécie à letra, isto quereria dizer cabeça colorida risonha. Ou no tempo em que isto era lares ridibundos, seria gaivota risonha. E realmente em espanhol ele é gaivota reidora, que é a gaivota que ri. Em francês é mouette rieuse, que é a gaivota que ri. E em alemão também é la remeuve, que também é a gaivota que ri. Portanto, se calhar seria um nome mais apropriado chamar isto de gaivota risonha em vez de guincho, que é um nome que existe para outras espécies, existe para a águia pesqueira, existe para os andorinhões, portanto é assim um nome menos associado às gaivotas, embora já esteja muito consagrado pelo uso. Este nome foi dado pelo nosso velho amigo Carl von Linné, ou Linnaeus, que nós chamamos o Linneu, em 1766, na sua obra Sistema Natura, 12ª edição, reformada, porque a 10ª edição foi em 1758, como sabemos. Ele chamou-lhe Laros Ridibundos, portanto na altura era Laros, depois mais tarde foi criado o género Croicocéfalos. A localidade tipo não está muito especificada, diz só que é nos mares da Europa. Hoje em dia, quando é descrita uma nova espécie, a localidade tipo está identificada com precisão, mas no século XVIII, aquilo às vezes ficava omisso e, portanto, estas indicações às vezes são vagas. Reparem que aqui o Linnaeus está entre parênteses no nome científico. Porquê? Porque o nome já não é o nome original. O protónimo é Lares ridibundos, como agora é Croicocéfalos, leva um parênteses. Se isto fosse ainda Lares ridibundos, não tinha parênteses. Portanto, o parênteses, quando aparece junto ao nome da autoridade que descreveu a espécie, significa o nome já não é o nome original, o nome binomial. Ora, vou-vos mostrar aqui dois excertos de dois trabalhos antigos para verem as designações que esta espécie tinha. O primeiro é do livro Aves da Península Ibérica, especialmente de Portugal, do Manuel Paulino de Oliveira, publicado no século XIX, e ele chamava a esta espécie gaivota, ou então gagosa, que era um nome dado em Aveiro, e ainda chapalheta, que era um nome dado no Rio Guadiana e que ele refere que é segundo o Sr. Tite. O Sr. Tite é o William Chester Tite, que escreveu The Birds of Portugal no século XX. Portanto, gaivota, gagosa ou chapalheta, e que diz que é muito comum em todo o país, desde o outono até à primavera, que alguns indivíduos têm sido encontrados em maio e junho. O segundo texto é do livro do João Alves dos Reis Júnior, que é o Catálogo Sistemático e Analítico das Aves de Portugal, publicado em 1931, e os nomes que ele tem é Garrincho, Mascateira, Gagosa, novamente, mas aqui com Z, em vez de ser com S, Guincho e Garragina. Como podem ver, esta espécie tem, ou tinha já nessa altura, uma série de nomes comuns, o que é normal, porque é uma espécie muito abundante e é uma espécie fácil de identificar. Portanto, quanto mais fáceis de identificar e mais comuns são as espécies, maior a diversidade de nomes populares, que às vezes variam muito consoante as regiões. E então o nosso amigo Rei Júnior dizia: o garrincho é abundante em Portugal desde outubro a abril. Em princípio de março começa a muda da plumagem e em abril parte para o norte, muitas vezes na companhia do Lares fuscos afinis e do Lares canos-canos. Já por mais uma vez temos notado que alguns indivíduos ainda não adultos passam o estio connosco. O estio, recorde-se, é sinónimo de verão. Mas há 100 anos não se usava a palavra verão, usava-se estio para designar aquilo que hoje designamos por verão. Estio é uma palavra que já caiu um bocadinho em desuso, embora nós ainda usemos o adjetivo estival para designar as aves que nos vêm visitar na primavera e no verão. Portanto, o Rei Júnior já notava que havia indivíduos que ficavam cá durante o verão, o que acontece, aliás, com muitas aves aquáticas. Agora, vamos olhar um bocadinho para o aspecto da espécie. Aqui
Esta estampa é do Birds of Western Palearctic, do BWP. Aqui só interessam, não interessa o 1, 2 e 3, que é da gaivota de bico fino, nem interessa o 11, 12 e 13, que é da gaivota de Bonaparte. Interessa aquelas que têm os números a verde ou a azul, que é do 4 até ao 9. Então eu ponho aqui a legenda, aqui ao pé dos números. Então o 4 é o adulto nupcial. Nupcial significa, é a plumagem, às vezes chama-se plumagem de verão, mas a plumagem de verão acaba por ser sempre um bocado impreciso, porque elas no verão já estão a mudar para a plumagem de inverno. A plumagem nupcial normalmente acontece na primavera, que é na época dos ninhos. E nós podemos ver a plumagem nupcial de março até junho, mais ou menos. E reparem alguns pormenores. O barrete não é preto, é castanho. É castanho. Aliás, eu estava a dizer uma incorreção, que esta da esquerda não é nada a gaivota de bico fino, que a gaivota de bico fino não tem a cabeça escura. Esta, salvo erro, isto é a Larus brunicéfalos, que vem da Índia. Peço desculpa. Portanto, a gaivota de bico fino não tem barrete. Voltando aqui ao guincho, o barrete é castanho, não é preto. A gaivota de cabeça preta tem mesmo o barrete preto. Este é castanho e não desce até à nuca. Notem que é como se fosse um barrete que está mal enfiado na cabeça. Porque o da gaivota de cabeça preta vem mesmo até aqui atrás. Este não, só tem a parte da frente. E é cor de chocolate. O 4. O 5 é o adulto não nupcial, que é outono e inverno. Portanto, é parecido, mas não tem o barrete. Fica só assim com uma pinta auricular escura. E a cabeça de resto é esbranquiçada. O bico fica vermelho muito escuro na época dos ninhos, fica um pouco mais claro no inverno. Vermelho, mas não tão escuro. Depois, o 8 é um juvenil que nasceu no próprio ano, e o 7 é o primeiro inverno. Às vezes há muitas pessoas que chamam erradamente juvenil ao primeiro inverno. Vem uma ave imatura no primeiro inverno, é um juvenil. Não é. Ou melhor, é juvenil no sentido de não ser adulto, mas em termos de mudas da plumagem, isto eu aprendi quando fazia anilhagem, só é correto usarmos a designação juvenil quando a ave ainda não fez a sua primeira muda de plumagem. Portanto, está com as primeiras penas com que nasceu. Quando já fez uma muda, ainda que parcial, já não se chama juvenil em contexto de anilhagem. E em contexto de guias de identificação também não. Portanto, um juvenil é isto que nasceu há 2 ou 3 meses e ainda não mudou penas nenhumas. Depois, quando faz a primeira muda no verão, fica com este aspecto e passa-se a designar um primeiro inverno. Já não é um juvenil, embora seja imaturo. Imaturo é um termo mais abrangente, que abrange vários anos até a ave atingir a plumagem de adulta. Juvenil é só um estágio na muda da plumagem. Portanto, isso é o primeiro inverno. Depois aqui o primeiro verão. O primeiro verão é uma ave com 1 ano de idade. Atenção que, embora a ave nasça na primavera, o verão do ano em que ela nasceu não se chama primeiro verão. É juvenil, depois vem o primeiro inverno, e depois do primeiro inverno é que vem o primeiro verão. E depois vem o segundo inverno, e depois vem o segundo verão. É assim que é feita a contagem. Portanto, o primeiro verão, ou seja, o primeiro inverno é uma ave com 6 meses. O primeiro verão é uma ave com 12 meses, 13 meses. Já tem um bocadinho de barrete escuro, mas ainda imperfeito. E notem aqui estas orlas na ave. Tem estas orlas castanhas, que são penas que ainda ficaram do ano anterior. O adulto já não tem. O adulto tem a asa limpinha, toda cinzenta. Portanto, juvenil todo castanho, malhado. Primeiro inverno tem aqui estas orlas nas asas e nas terciárias. E o primeiro verão ainda tem uns restinhos de castanho por aqui. Depois, a seguir, há de vir o segundo inverno, em que já tem praticamente o aspecto do adulto. Finalmente, aqui o 9 é uma cria que ainda só está com penugem. Aqui, aves em voo. Aqui também interessam só as que têm os números a azul e a verde. É da mesma fonte. Portanto, o 1 é o adulto nupcial, com o barrete castanho. O 2 é o adulto invernal, ou não nupcial. O 3 é o tal primeiro verão, que já tem o barrete, mas notem ainda aqui todas estas terminações das penas em castanho nas asas, e mesmo esta barra alar, que esta barra posterior nas secundárias, e a barra na cauda, que no adulto não nupcial já não está. Portanto, são estas pequenas diferenças que nos permitem identificar os imaturos. O primeiro inverno está aqui está visto por baixo, mas ainda tem a barra preta na cauda. Portanto, o 5 é o 4 visto por baixo, que é o primeiro inverno. Portanto, ainda tem aqui pronto, todos estes restos de castanho.
O 4 e o 5 são o mesmo bicho, e o 6 é o juvenil, que ainda tem o dorso todo sarapintado de castanho, a cabeça também, barra preta na cauda e outras barras escuras de todo lado. Portanto, isto é o aspecto das aves. Quando já é adulto, então tem só uma barra preta aqui a orlar as primárias, de resto é cinzento por cima e as 4 primárias de fora são brancas. Portanto, faz aqui um triângulo muito estreito, assim com estreito e comprido. É o aspecto. Aqui agora do guia de identificação do Rob Hume, sem querer o nome ficou ali um bocadinho tapado, mas vamos olhar também aqui para as plumagens, já vou àquelas que estão em voo. Para já, começamos por esta aqui em baixo. ADBR significa Adult Breeding, portanto adulto nupcial ou adulto reprodutor. Eles dizem aqui de janeiro a julho, embora pela minha experiência elas não começam a mudar em janeiro, começam a mudar em fevereiro ou março. Pode haver uma ou outra a mudar em janeiro. Portanto, o adulto nupcial tem este aspecto. Barrete castanho que não vai até à nuca e depois de resto a plumagem limpinha, bico vermelho, patas vermelhas. Cá em cima, Adult Non-Breeding, portanto, de julho até março. Aqui já tem até março, sim. Adult Non-Breeding, portanto, que é o adulto não reprodutor. Já não tem o barrete, só tem a pintinha auricular e o bico fica mais claro. Aqui é o adulto em muda, portanto, quando está a perder a plumagem nupcial durante o verão, já estão a nascer as penas brancas. E aqui é o primeiro verão, o tal First Summer, que é a ave que nasceu no ano anterior, fica com um barrete, mas é um barrete, não é um barrete, peço desculpa, é um capuz, porque isto enfia mesmo ao pescoço. Fica aqui com um capuz ou um gorro, ainda um bocadinho sarapintado. E este é o primeiro inverno que tem o tal castanho aqui na asa e nas terciárias, e mesmo o bico e as patas são mais clarinhos. Em voo, temos aqui o adulto nupcial em cima, cá está o tal triângulo branco externo na asa, o adulto invernal, e o primeiro inverno com muito castanho nas asas. Portanto, é fácil normalmente distinguir os primeiros invernos dos adultos. Aqui um outro comparativo, portanto, adulto nupcial em baixo, cá está, ADBR, Adult Breeding. Aqui ADNB, que é Adult Non-Breeding, que é adulto não reprodutor, portanto, adulto inverno. Primeiro verão, primeiro inverno e juvenil. Portanto, de cima para baixo, a idade é crescente. Portanto, vamos ver ao contrário. Juvenil em cima, que ainda não fez qualquer muda. Primeiro inverno, que mudou o corpo, mas não as asas. Depois, primeiro verão. Isto é adulto inverno, que é do segundo inverno em diante, e adulto reprodutor. Agora, umas fotografias. Eu aqui nestas fotos pus o mês para ajudar a compreender bem esta questão das mudas. Esta fotografia foi tirada em fevereiro e vê-se que esta ave é um adulto que está a mudar para plumagem nupcial. Já tem o barrete, mas o barrete ainda está assim com umas manchinhas brancas. Portanto, a muda ainda não terminou, mas de resto as asas estão completamente limpinhas. É um adulto. Cá está o tal triângulo estreito nas primárias exteriores, a barra preta também na parte terminal das primárias. Esta também foi em fevereiro, mas esta está mais atrasado. E podemos ver que é um primeiro inverno. Reparem aqui a quantidade de castanho nas asas e nas terciárias. Portanto, este ainda não tem as partes superiores assim com um cinza uniforme. O bico também é muito clarinho e as patas ainda muito alaranjadas. Portanto, isto é uma ave do ano passado que irá mudar para a plumagem de primeiro verão. Aqui uma comparação de dois pormenores da cabeça com uma fotografia de um adulto não nupcial, tirada 16 de janeiro, e à direita um adulto nupcial. Este já terminou a muda, em março, já, 3 de março, já com o barrete perfeitamente uniforme, já não tem manchinhas. Mais uma vez é castanho e não preto, e o barrete termina aqui um bocadinho a seguir ao alto da cabeça, não desce até à nuca, é uma característica do gorro. Lá estou a dizer barrete, mas isto não é barrete nenhum, isto é um capuz. O capuz desta espécie. Aqui 2 indivíduos em muda, estes fotografados em fevereiro, um a 15 de fevereiro, outro a 17 de fevereiro, portanto, em muda ativa, o que é que tem? Tem as penas antigas e as novas que são do gorro escuro a nascer. Portanto, está aqui uma mescla de penas claras e de penas escuras que até se vê melhor no indivíduo da direita. Portanto, vão rebentando as penas novas e as antigas vão caindo. Este é o processo de muda que pode demorar algumas semanas. Aqui, esta aqui é repetida, deve ter duplicado sem querer, é aquela fotografia que nós já vimos do primeiro inverno fotografado em fevereiro. E agora aqui um juvenil
fotografada 29 de julho. Junto a um pernilongo também juvenil. O pernilongo é juvenil porque vemos estas orlas todas claras e as patas ainda de um rosa muito claro. Isto é um guincho juvenil, portanto ainda tem muito castanho na cabeça. Tem o dorso e a parte posterior do pescoço todos castanhos, as patas são de um rosa muito pálido. Agora, é preciso referir uma coisa muito importante e eu depois já à frente já vou voltar a este assunto. O facto disto ser um juvenil não significa que a ave se tenha reproduzido aqui. Porque ele tem plumagem juvenil, mas já é perfeitamente capaz de voar. Ele pode ter vindo de França, Holanda, Alemanha ou de outro país qualquer europeu, ter nascido em maio, por exemplo, em junho começa a voar e em julho chega a Portugal e só depois é que faz a muda. Isto é muito frequente e nós em julho, tipicamente, julho e agosto, vemos já em Portugal muitos guinchos com este aspecto que vieram de outros países europeus, só que ainda não fizeram a muda corporal. E, portanto, ainda chegam cá com estas cores. Isto não é uma confirmação de reprodução. Isto é um juvenil que migrou antes de fazer a muda. Não, nem todos fazem isso, mas alguns fazem. E, portanto, em julho, por isso é que eu pus aqui a data, em julho não é raro, julho e agosto não é raro nós vermos guinchos com este aspecto. Depois, as gaivotas também são um bocado dadas ao hibridismo. E há vários casos de híbridos entre várias espécies. No eBird aparecem imensas fotografias de vários cruzamentos. Eu pus aqui duas como exemplo. Esta é um híbrido de guincho com gaivota de cabeça preta, em que tem um gorro, portanto, castanho quase preto, embora não vá até à nuca, mas depois as asas que deviam ser pretas no guincho são mesmo pretas, as primárias já são assim um bocadinho aos tracinhos, já tem uma mistura de padrão parecido com o da gaivota de cabeça preta. Portanto, tem umas características mistas das duas espécies e mesmo a coloração do bico com esta ponta amarelada também é característica da gaivota de cabeça preta, que é a Ichthyotis melanocéphalos. À direita temos um híbrido de guincho com gaivota de bico fino. Como é que nós sabemos que é um híbrido? A gaivota de bico fino, mesmo na plumagem nupcial, fica com a cabeça completamente branca. Não tem nenhum capuz. Esta ave já tem aqui um capuz. Mas é um capuz clarinho. E ainda por cima tem a íris clara, que o guincho, como devem ter visto nas fotos anteriores, tem a íris escura. E tem um bico muito comprido, típico da gaivota de bico fino. Portanto, aqui um híbrido entre Ridibunus e Genei. Tem características das duas espécies. Tem um capuz clarinho, a íris clara, o bico comprido e mesmo o perfil da ave é muito alongado, próprio da gaivota de bico fino. Portanto, claramente tem aqui os genes das duas espécies. Há outros exemplos, mas eu pus aqui estes dois só para ilustrar e de facto isto são bichos que até podem ser uma dor de cabeça para identificar, dependendo das variações. Agora, mostro-vos aqui um tipo de diagrama que ajuda aqui a entender a questão das mudas e não só, que é o diagrama de fenologia ou o gráfico do ciclo anual, que está também no BWP ou no CD-ROM. O que é que isto significa? Isto parece um relógio, isto na verdade são os 12 meses do ano, aqui à volta. Portanto, de janeiro, fevereiro, por aí fora, até dezembro. E depois temos aqui várias barras coloridas. Então, a de fora, que é esta azul clara, diz migration, que é migração. Elas são parcialmente migradoras. Então vemos que isto tem riscas azuis mais grossas e mais finas. As mais grossas é o período principal, neste caso da migração. As mais finas são períodos secundários. Portanto, o período principal de migração é março-abril, como podem ver, que é quando elas vão embora de cá e de outras regiões onde estão a invernar, para irem para as zonas de reprodução. É a chamada migração primaveril ou migração pré-nupcial. E depois temos a migração outonal ou pós-nupcial, que vai de agosto a outubro. Embora depois tenha aqui estes tracinhos mais fininhos para dizer que se pode prolongar até novembro e que até pode começar em junho. Realmente cá em Portugal eu costumo ver os primeiros guinchos na última semana de junho. E depois em julho já chegam muito mais. Mas é sobretudo a partir de agosto, setembro que chega a maioria. Portanto, migração para cima em março, abril, migração para baixo de agosto a outubro. Depois, as duas linhas verdes significa breeding eggs e breeding young. Portanto, esta a seguir, o segundo anel é as datas em que tem ovos. Vemos aqui, é de abril a julho, final de abril até julho, que é quando pode ter ovos, e as crias têm as tais 2 a 3 semanas de atraso face aos ovos, que é o tempo de incubação. Vai aqui, como podem ver, que é o terceiro anel, de meio de maio
até agosto. Portanto, pode ter ovos de abril a julho e crias, quando se diz crias, é crias no ninho, que ainda não voam. Pode ter crias quando já voam, passam a ser juvenis, já não são crias. Crias no ninho de maio até agosto. E depois, aqui a questão das mudas. Ora, as mudas também temos dois anéis. Temos um que diz molt body, que é muda corporal, e temos um por dentro que é molt primary, que é muda das primárias. As primárias são as penas de voo mais exteriores. E o que nós vemos aqui é que há duas mudas corporais no ano. Há uma de junho a agosto, que é esta aqui, e há outra em fevereiro e março. E faz sentido, porque elas em fevereiro e março fazem a muda do corpo, em particular da cabeça, para adquirir aquele gorro castanho que vai ser a plumagem nupcial. E depois em julho e agosto fazem outra muda corporal para voltarem a ter a cabeça branca e o gorro desaparece. Portanto, há duas mudas anuais do corpo, mas das primárias não. As primárias só são mudadas uma vez por ano, que é depois da época de reprodução. Portanto, será de junho a setembro. Tipicamente, quando a reprodução acabou. As aves, de uma forma geral, não fazem grandes mudas quando se estão a reproduzir, porque a muda também requer muito gasto de energia e durante o período reprodutor a energia é canalizada para a reprodução. Portanto, resumindo, a nidificação de maio até agosto, final de abril, maio, primeiro com ovos, depois com crias. Quando termina a reprodução, ou quando já está quase a terminar, começam a fazer a muda, umas mais cedo, outras mais tarde, fazem uma muda completa, que é corpo e penas de voo no verão, e fazem uma muda parcial, que é só do corpo, no inverno. Há muitas espécies em que isto acontece. Fazem duas mudas parciais por ano, em que mudam as penas do corpo, e nomeadamente em muitas espécies têm plumagem de inverno e plumagem de verão, e depois só fazem uma muda das asas, das penas de voo, só é feita uma muda por ano. Isto acontece com muitas espécies. Agora, deixamos aqui a questão das mudas, vamos olhar um bocadinho para a distribuição no mundo, depois na Europa, depois em Espanha, depois em Portugal. Ora, no mundo, como podem ver, é uma espécie com uma distribuição muito vasta, que apanha a maior parte da Europa e se estende pela Ásia fora, até ao Extremo Oriente, até esta península que aqui está, que se chama Península de Kamchatka, apanha uma grande parte da Rússia, norte da China, Cazaquistão, e depois norte e centro da Europa. Eu recordo que o salmão é o tom que descreve as zonas em que a espécie é estival, azul as zonas de invernada e roxo as zonas onde está o ano todo. Então nidifica em latitudes temperadas, portanto aqui desde França e Reino Unido até Oriente, e vai nidificar a Islândia e a Groenlândia, e aqui Portugal está na zona de invernada, a zona azul, que a zona de invernada apanha o Mediterrâneo, aqui os mares em torno da Península Arábica, portanto Médio Oriente, Mar Vermelho, Golfo Pérsico, até à Índia, também aqui nas costas do Mar da China e do Japão, e depois desce pelo Atlântico até à África tropical e, reparem, atravessa o Atlântico até à costa nordeste dos Estados Unidos e do Canadá. Portanto, é uma gaivota que atravessa o Atlântico. Se calhar estas que aparecem aqui no Canadá vêm da Groenlândia ou da Islândia, não sei. Não estive a ler sobre isto em detalhe, mas é provável que haja movimentos entre a população toda, até porque esta espécie não tem subespécies, é aquilo que se chama uma ave monotípica. Portanto, não há subespécies descritas. Ela tem uma distribuição muito vasta, mas elas fazem muitas deslocações e provavelmente estas populações todas estão todas em contacto permanente, que é normal em espécies migradoras. Quando são espécies mais residentes, mais sedentárias, as populações acabam por evoluir separadamente, mas quando fazem muitos movimentos, elas estão de tal maneira em contacto que os genes acabam por estar todos a misturar e não há evoluções distintas. Não é sempre assim, há espécies migradoras que têm várias subespécies, mas espécies monotípicas com uma distribuição muito vasta normalmente são espécies migradoras. Agora, vamos olhar para a Europa. Este é o mapa de distribuição de acordo com o segundo Atlas Europeu, que foi publicado em 2020. Isto são bolinhas que correspondem a quadrículas de 50 por 50 e o grau, portanto, o gradiente de cores corresponde à abundância estimada em número de casais para cada quadrícula. Como podem ver, as bolinhas mais escuras, que representam aqui mais de 1000 e tal casais, às vezes mais de 10.000, estão aqui nestas latitudes, portanto, muitas na Holanda, Reino Unido, Dinamarca, Suécia, países bálticos, Polónia, Rússia, portanto,
é aqui nestas latitudes. Quando vamos mais para norte já começam a escassear. Mas na Islândia também há muitas. E quando vimos para sul, há algumas aqui no Mediterrâneo, até há bastantes em Espanha, como podem ver, a nidificar. Já vou falar de Espanha, mas de uma forma geral é mais abundante no norte do que no sul. Em Portugal aparece aqui uma data de bolinhas cinzentas, que não têm abundância atribuída. Nós já vamos falar um bocadinho melhor do caso de Portugal, embora eu confesso que não sei muito bem o que é que representam estas bolinhas cinzentas todas por aqui abaixo. Mas pronto, o aspecto essencial a reter é que isto é uma ave do centro e do norte da Europa, em termos de reprodutores, e que no sul da Europa tem uma distribuição muito mais esparsa. Portanto, aqui mais ou menos, Paris é aqui, da latitude de Paris para cima, está presente em quase todas as quadrículas. Da latitude de Paris para baixo já há muitos buracos, embora ela esteja presente também. E agora aqui o mapa que compara os dois atlas europeus. O primeiro e o segundo. Portanto, o primeiro é da década de 90, o segundo foi publicado em 2020. Eu recordo que portanto, isto compara as quadrículas de 50 por 50, as que estão a cinzento é onde manteve, a cor de laranja é onde desapareceu e a azul é onde apareceu de novo. Este mapa, este mapa é um bocadinho uma grande misturada, porque é difícil detectar aqui um padrão para que lado é que esta espécie se está a expandir. Porque, por um lado, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu vi este mapa é a quantidade de quadrados de laranja em França. Em França parece ter havido uma grande diminuição. Mas depois lá em cima, na Noruega e na Suécia também, parece ter diminuído. E também aqui embaixo na Bulgária, à direita. E no sul da Ucrânia. E na Escócia. Mas, por outro lado, há manchas azuis, que são onde ela expandiu na metade norte da Ucrânia, aqui em certos países do leste, como aqui na Hungria, na Roménia e na Croácia, mas também na Península Ibérica. E depois reparem em Portugal, mais uma vez, era aquilo que era aquelas bolinhas cinzentas, tem aqui uma série de quadrados azuis em contínuo desde o Minho ao Algarve. Eu ainda não consegui descobrir de onde é que isto vem. Okay? Não sei de onde é que vieram estas informações para o segundo Atlas europeu, porque isto não bate certo com o nosso terceiro Atlas. Portanto, olhando para este mapa, fica a sensação que o guincho se expandiu de forma bastante expressiva em Portugal. Eu não sei, como disse, de onde é que vieram estes dados, mas parece-me, de acordo com o que eu vi noutros trabalhos, que terá havido aqui uma interpretação errada dos códigos de nidificação e que a espécie é apresentada aqui como nidificante, quando tal não é o caso. Mas não tenho a certeza porque não sei muito bem de onde é que isto veio. Mas pronto, o aspecto a reter é que o guincho está a aumentar nos países e está a diminuir noutros, mas não se está a expandir numa direção clara. Não podemos dizer que é para norte, ou que é para sul, ou que é para leste, ou que é para oeste. Há variações importantes de uns países para os outros. Já agora posso só referir que é uma espécie muito abundante e que a população total na Europa é de 1,5 milhão a 2 milhões de casais estimados. Portanto, é muito abundante. Os países que têm assim quantitativos mais elevados incluem, por exemplo, a Holanda, a Suécia e a Rússia, entre outros. São países em que a população é de 100 mil ou 200 mil casais. Portanto, é uma ave muito abundante e nós recebemos imensas aves vindas de outros países. Na Península Ibérica há mais de 3 mil ou 4 mil recapturas de aves anilhadas com origem nos mais variados países. Portanto, recebemos aves vindas de muitos países europeus. Mostro-vos aqui a situação no Reino Unido e na Irlanda, de acordo com a informação que está no site do BTO, está aqui em baixo, né? BTO é o British Trust for Ornithology. Eles nas Ilhas Britânicas é uma designação aqui que junta a Grã-Bretanha e a Irlanda. Nas Ilhas Britânicas já fizeram 3 atlas. Isto está tudo online no site do BTO e permite comparar o primeiro com o segundo, ou o segundo com o terceiro, ou o primeiro com o terceiro. E eu aqui comparei o primeiro com o terceiro. Está aqui. O primeiro que foi de 68 a 72, o terceiro foi 2008 a 2011. O segundo foi ali pelo meio. E o que é que isto quer dizer? As setinhas pretas é onde a espécie desapareceu. Corresponde aos quadrados laranjas no mapa anterior. As setinhas vermelhas para cima é onde a espécie apareceu de novo. E os quadrados cor-de-rosa é onde se manteve. E este mapa é muito curioso, porque mostra... Na Irlanda desapareceu de quase todo lado, como podem ver, que é quase só setinhas pretas. Restam alguns quadrados laranjas, mas na Irlanda
houve uma forte diminuição. Aliás, a Irlanda tem vindo a perder imensas aves aquáticas, como algumas limícolas. Estou-me a lembrar do caso do maçarico real e não só. Eu não sei exatamente o que é que tem causado isto na Irlanda, mas a Irlanda, em termos de aves aquáticas, tem sido bastante afetada por declínios. No caso da Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha nós vemos, se nós traçarmos aqui uma linha ao meio, mais ou menos, vemos que daqui para cima dominam as setas pretas. Portanto, na Escócia e no norte de Inglaterra houve uma grande redução. E aqui no país de Gales também. Mas no centro e sul e leste de Inglaterra houve um enorme aumento. Portanto, ela aumentou a sul e diminuiu a norte. Isto é mais uma daquelas espécies que faz caretas à teoria de que com as alterações climáticas as espécies se expandem para norte para acompanhar os aumentos de temperatura. Há muitas espécies em que isto não acontece e provavelmente porque há outros fatores em jogo. O que nós vemos aqui é a Inglaterra, mas este mapa é bastante evidente, um forte aumento na metade sul, uma forte diminuição na metade norte e no oeste e na Irlanda também. Eu não tenho o texto do terceiro Atlas, portanto não vi o que é que lá está escrito, mas neste caso o padrão é bastante grande. Portanto, diminuição no norte, Escócia, Norte, Inglaterra e Gales, aumento no sul e no leste, e na Irlanda uma regressão generalizada, também sobretudo a norte e a oeste, embora aqui embaixo também já praticamente não havia. Portanto, como veem, também mesmo dentro de cada país há variações regionais. Agora vamos olhar para a situação de Espanha. Em Espanha, ao contrário do que acontece em Portugal, em Espanha o guincho é um nidificante razoavelmente comum. Há cerca de 8.000 casais nidificantes, que é bastante. 8.000. Isto de acordo com um censo que foi feito penso que em 2007 ou 2009. Como podem ver, a distribuição é muito fragmentada, o que não surpreende, porque o habitat também não é contínuo. Mas vemos aqui 3 ou 4 núcleos principais. Primeiro aqui embaixo este conjunto de bolinhas, que são as marismas do Guadalquivir, o Parque Nacional de Doñana, que fica perto de Sevilha. Depois aqui as lagoas de Castela-La Mancha. Aqui isto é a província de Toledo, isto é a Ciudad Real, portanto será aquela zona das lagunas das Tábuas da Amiel, provavelmente, e outras lagoas ali perto. E depois aqui na Catalunha, em especial aqui esta zona que é o Delta do Ebro, que fica perto de Tarragona. Ora, os 8.000 casais, dos 8.000 casais, do que eu vi nos dados do censo, acho que são cerca de 2.000 e tal ou 3.000 na Catalunha, que é a região que tem mais. E depois 1.000 e tal, quer em Castela-La Mancha, quer na Andaluzia. O resto das regiões tem populações residuais. Portanto, 2.000 ou 3.000 casais ou mais aqui na Catalunha, que é a região que tem mais. E depois Castela-La Mancha e no país valenciano, que é esta comunidade valenciana aqui, também tem assim para aí uns 1.000 casais. É mais ou menos por aí. Portanto, no resto do país é bastante disperso. Esta era a situação no segundo Atlas. No terceiro Atlas, que é um Atlas que foi um bocado incompleto, não cobriu o país todo, as bolinhas azuis representam onde apareceu de novo, vermelhas onde desapareceu, e nós vemos uma grande expansão, sobretudo aqui embaixo na Andaluzia e no país valenciano, e também em Castela-La Mancha. Portanto, o guincho, eu não sei se há uma estimativa atual da população de guincho em Espanha e como acontece com outras aves aquáticas, o número de casais nidificantes provavelmente varia de uns anos para os outros, dependendo do nível de água, também está ligado ao regime de precipitação, mas o guincho em Espanha tem-se expandido bastante e, portanto, há vários milhares de casais. E provavelmente muitos dos que aparecem cá logo em julho, se calhar até vêm de Espanha. Comparando o segundo com o terceiro Atlas, nas quadrículas que foram visitadas nos dois Atlas, verificou-se um aumento de mais de 100%. Aliás, nós olhamos para aqui e vemos muitas bolinhas azuis, portanto, passou de 75% e 65%. É uma das muitas aves aquáticas que se tem estado a expandir em Espanha. Isto acontece em parte devido à proliferação de zonas úmidas, como arrozais, albufeiras, lagoas que agora estão protegidas. Portanto, há muitas aves aquáticas, nem todas, mas há muitas que se têm estado a expandir, em parte devido ao aparecimento de habitat favorável. Agora vamos olhar para a situação em Portugal. Eu normalmente mostro a ficha do primeiro Atlas, mas no primeiro Atlas esta espécie não é referida.
não havia nidificação. A primeira nidificação que eu saiba em Portugal acontece em 1995 no estuário do Sado, que fica aqui. A primeira nidificação confirmada. Neste Atlas, que é o segundo Atlas, aparece uma confirmação aqui no estuário do Mondego. Está aqui esta bolinha grande, na Figueira da Foz. Foi confirmada praticamente todos os anos, desde 2000 até 2005. Depois, em anos mais recentes, não tenho acompanhado, mas o estuário do Mondego é um dos sítios onde esta espécie se tem reproduzido com alguma regularidade. E neste segundo Atlas foi o único local onde houve confirmação. E depois há uma data de quadradinhos amarelos, que é um tipo de representação que normalmente nós não vemos nestes Atlas, no Atlas Nacional, e que diz assim: ocorrência registada, mas nidificação muito improvável. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eram aves invernantes ou imaturos que andavam por ali a passear. Porque os trabalhos de campo do Atlas começam a 15 de março, quando ainda há muitos guinchos invernantes por aí, e terminam a 30 de junho, quando já há invernantes a chegar. Portanto, estes quadrados amarelos basicamente representam situações em que a presença da espécie foi registada em período de Atlas, mas sem quaisquer evidências de nidificação. É claro que se podia ter posto só uma pintinha pequena de nidificação possível, mas neste caso a equipa editorial optou por não o fazer e pôs estes quadrados amarelos. Portanto, indivíduos não reprodutores um pouco por todo o país. E, como eu disse, já tinha havido uma confirmação de nidificação, penso que numas salinas no estuário do Sado em 1995, que eu creio que foi o primeiro caso em Portugal. Agora, chegamos ao terceiro Atlas. O terceiro Atlas, que está online no site da Lista Vermelha, mostra-nos uma situação muito diferente. Mostra-nos aqui confirmações no interior alentejano, em 3 sítios. Isto é na barragem do Caia, isto é na barragem do Alqueva e isto é num açude ao pé de Castro Verde. Portanto, as bolinhas azuis escuras são confirmações. As vermelhas são nidificação provável. As nidificações possíveis, que são os tais adultos não reprodutores, nem sequer constam deste Atlas. Portanto, foram excluídas. As nidificações prováveis não sei o que são. Não sei se são observações de casais ou qual foi o critério, porque o Atlas não esclarece. Em relação às confirmações, aqui, portanto, em Castro Verde e no Alqueva, efetivamente foi confirmada a reprodução. E no caso do Alqueva foi confirmada mais do que uma vez, em mais do que um ano. Mas sempre um número muito reduzido de casais. 1, 2, 3. No caso da Albufeira do Caia, que fica perto de Elvas, eu creio, da informação que eu vi, que não houve qualquer reprodução e que isto é um erro. Que isto é um erro de registro, porque o Atlas foi buscar listas ao eBird e houve listas inseridas no eBird em que usaram o código 12. E o código 12 é juvenil que saiu do ninho recentemente. Só que as pessoas às vezes utilizam mal este código. E o juvenil aqui foi... Lembram-se daquela foto que eu pus há bocado do juvenil ao lado de Pernilongo? É uma ave que está em plumagem de juvenil, mas que já é perfeitamente voadora. E se é perfeitamente voadora, pode ter vindo de Espanha ou de França. Portanto, observar um juvenil voador de uma gaivota não corresponde a uma confirmação de nidificação. O observador terá inserido esse código e a equipa que processou estes dados provavelmente aceitou este código sem questionar, mas como é que eu sei que não houve reprodução? Porque eu estive lá na ocasião em que estes registros foram feitos, conheço bem o local e vi que estes códigos foram adicionados posteriormente e depois não houve uma filtragem de registros. Portanto, e isto aconteceu com outras espécies, em que o código de juvenil que saiu do ninho recentemente foi usado incorretamente, aplicado a juvenis já voadores de aves aquáticas, de garças e de corvos marinhos e de outras espécies. Portanto, eu encararia estes registros desta nidificação aqui com alguma precaução. Aqui o mapa de comparação com o Atlas anterior, em que vemos que manteve no CAI, onde já havia registros em época de reprodução, mas sem confirmação, vários registros no Alentejo e, entretanto, desapareceram estes que eram... Não houve reprodução na Figueira da Foz agora neste terceiro Atlas. Nota é que não há aqui nenhuma correnteza de registros de confirmações ao longo da costa, nem neste Atlas, nem no anterior. Portanto, eu não sei de onde é que vieram aquela série de quadrados azuis que estão no terceiro Atlas, no segundo Atlas europeu. É algo que eu não sei explicar. Portanto, há aqui algumas informações que não batem certo, mas que eu não percebo se houve cruzamento de dados ou não. Penso que aquilo que está no terceiro Atlas, no Atlas europeu, desculpem, que pode ter resultado também de códigos mal utilizados, como aconteceu aqui na Albufeira do Cairo. Portanto, tanto quanto se saiba, neste Atlas só houve nidificação confirmada no Alqueva
e num açude ao pé de Castro Verde. Aqui no CAI, creio que não houve. Portanto, variação face ao segundo Atlas, novos registros no Alentejo e no Ribatejo, mas no Ribatejo aqui está, como podemos ver no mapa da esquerda, nidificação provável, e depois reprodução dada como confirmada em vários distritos alentejanos. São assim as novidades. Aqui, os mapas que estão no site do Aves de Portugal, aparece-nos aqui a área de distribuição. O guincho é essencialmente invernante. De facto, há registros de reprodução, como já vimos, quer no Mondego, quer no Sado, quer nas Albufeiras do Alentejo, mas na maioria dos sítios parece ser uma coisa esporádica e não regular. Portanto, daí que, quando eu preparei este mapa, tenha considerado que a espécie é apenas invernante e não residente, porque os registros são muito pontuais. É invernante e a área de invernada apanha uma grande parte do território, mas não apanha o território todo. Basicamente, estas manchas brancas é onde a espécie está ausente, que são zonas ou de serras, de montanha, porque esta espécie não ocorre em montanha, ou zonas densamente florestadas. Portanto, onde é que a espécie aparece? Aparece em toda a faixa costeira, aparece na maior parte do Alentejo e do Ribatejo, porque há rios, ribeiras e açudes e albufeiras e paúis, aparece no litoral algarvio e subindo o Guadiana, e aparece na beira interior em que há albufeiras e rios, mas não aparece aqui na terra fria transmontana, não aparece aqui nas serras do norte e do centro e nas zonas florestais. Por isso é que o mapa é assim manchado. À direita, o número máximo de indivíduos registados por distrito, segundo o IBIRD. Podemos ver que nos distritos do litoral e do sul os máximos atingem por vezes vários milhares, e não é raro haver grandes concentrações de guinchos, quer em estuários, quer em albufeiras. Eu recordo-me uma vez que vi um grupo de 3.000 que eu estimei ao final da tarde na Albufeira de Odivelas, que fica aqui no Baixo Alentejo, e há concentrações maiores, como se pode ver aqui, há aqui de 5.000 e outros com 3.000, portanto, de vez em quando juntam-se em grandes quantidades. No interior, norte e centro, onde o habitat é menor, as concentrações não são tão grandes. Portanto, há mais concentração onde estão os grandes estuários, como aqui Tejo e Sado, portanto, distritos de Lisboa e Setúbal, tem um máximo de 5.000 cada, Algarve, Ribatejo, Alentejo e Beira Litoral, e Douro. Quanto à população em Portugal, ou ao efetivo populacional, também gostava de partilhar convosco aqui as informações que encontrei. Quando nós vamos à página do terceiro Atlas, que está online no site da Lista Vermelha, e abrimos a ficha da espécie, por cima dos mapas aparece-nos lá isto, estimativa populacional 10 a 40 casais. Ora, quando nós olhamos para os dados que estão no Atlas, a população parece ser muito menor, porque em Castro Verde, que eu tenha conhecimento, só nidificou um casal e foi só num ano. No Alqueva, as pessoas com quem eu falei que fizeram esses registros, observaram 2 ou 3 casais. E no Mondego aparentemente já não houve. Portanto, esta estimativa parece um bocado otimista. De onde é que isto veio? Bom, como acontece com outras espécies, veio do relatório que Portugal entregou à Comissão Europeia em 2019, portanto, é o relatório da Diretiva Aves, referente ao período de 2013 a 2018. Estes dados foram aproveitados para o Atlas, salvo quando houve censos dirigidos. Portanto, eu fui consultar, os dados estão no site da BirdLife, tem lá a ficha, que é a ficha depois que acompanha o livro vermelho europeu, e cá está a estimativa. 10 a 40. Portanto, este valor é de 2019, é anterior ao Atlas. O Atlas usou dados que já vinham de trás. 10 a 40 casais. E qual é a fonte? A fonte é aquilo que eu já referi no outro dia, está escrito no relatório. É o IBIRD. Portanto, o relatório que Portugal enviou para a Comissão Europeia, para a Diretiva Aves, com as estimativas das populações nacionais, não só de guinchos, mas de dezenas de outras espécies, e que depois é aproveitado para o livro vermelho europeu, foi uma estimativa feita a partir dos dados do IBIRD. Como é que este cálculo foi feito, eu não faço ideia. É algo que eu um dia gostava de perceber, mas parece-me que o IBIRD dificilmente permite, dada a metodologia de recolha, que é uma metodologia não padronizada, dificilmente permite fazer estimativas populacionais precisas. Mas ainda há aqui outro aspecto relacionado com esta história dos 10 a 40 que eu já vos vou mostrar. Portanto, isto está no site da UCN BirdLife. Que é o seguinte, quando nós abrimos na lista vermelha a ficha da conservação, vemos aqui as categorias, portanto, global, Europa, Espanha e Portugal. Portugal invernante está pouco preocupante, list concern.
Portugal, como reprodutora, está DD. DD significa Data Deficient, ou seja, significa que não há informação para atribuir uma categoria. E, de facto, quando nós abrimos o PDF da lista vermelha, diz assim: não existe informação adequada para avaliar o risco de extinção. Com efeito, não são conhecidos parâmetros básicos referentes a esta população, como tamanho e tendências. Ora, nós lemos isto, mas quando vamos consultar a informação do Atlas, diz aqui: estimativa populacional continente 10 a 40 casais. Portanto, o Atlas diz que há uma estimativa populacional precisa, que é 10 a 40 casais. A lista vermelha diz que não é conhecida a população. Isto não é o primeiro caso que eu encontro em que aquilo que está escrito na lista vermelha não está de acordo com o que está escrito no Atlas. Porque se o Atlas diz, e até tem uma cifra bastante precisa, que é 10 a 40 casais, eu não compreendo como é que a lista vermelha que está no mesmo site diz que o tamanho é desconhecido. O tamanho é conhecido, quando muito pode-se dizer que a tendência é desconhecida. Portanto, há aqui qualquer coisa que não joga certo. Há aqui muitas pontas soltas entre questões de população, de distribuição, de confirmações de nidificação, os resultados que aparecem nos vários atlas, que acabam por nos lançar um bocado de dúvidas qual é, afinal, a situação atual do guincho como reprodutor no nosso país. O que eu consigo dizer é, parece-me que é um reprodutor ocasional, já houve registro em vários locais, não se sabe muito bem quantos casais há, porque nunca houve um censo, apesar de ser apontada uma estimativa de 10 a 40 casais que foi tirada do eBird, mas depois a lista vermelha ignora essa estimativa. Portanto, era necessário juntar isto tudo para conseguir fazer aqui um diagnóstico da espécie, mas parece-me que isso até hoje não foi feito. Bom, estamos quase a terminar. Mostro-vos este gráfico, que é o gráfico da frequência de observação em Portugal, segundo o eBird. É o gráfico que representa a percentagem de listas completas que fazem referência à espécie, portanto, ao longo do ciclo anual, desde 1 de janeiro até ao final de dezembro. Vemos aqui a percentagem de listas, neste caso vai de 2 até quase 28, é máxima no inverno, dezembro, janeiro, é mínima no verão, aqui nem é no verão, na verdade, é na primavera. Reparem, abril, maio, junho, isto anda aqui abaixo dos 4%. As poucas que se vêem são sobretudo os tais imaturos que ficam por cá, ou adultos não reprodutores, e pontualmente algum adulto reprodutor. Mas há sempre alguns adultos não reprodutores. E depois o que é que nós vemos? Em junho já começa a aumentar, são as tais chegadas. Então ela começa a chegar em junho, depois em julho continua a subir e depois vai sempre a subir até ao fim do ano. Ou seja, ao contrário do que acontece com outras espécies que chegam quase todas de uma vez, aqui o período de chegadas parece dar-se ao longo, é muito alargado, dá-se durante 6 meses. Portanto, começam a chegar em junho, em julho, de facto em julho eu já vejo muitos guinchos, está aqui uma chegada massiva no final de junho, em julho já está em 12 ou 14% das listas, mas depois continua sempre a aumentar, o que sugere que continuam a chegar bichos vindos do norte. Em agosto, em setembro, tal, até dezembro. Depois em janeiro começa logo a diminuir. Vai diminuindo e em março acelera a diminuição. Portanto, em março há muitas que se vão embora. Mas já há partidas em janeiro e fevereiro. O pico de observação é aqui no início do ano. E depois em março há um grande movimento de partida, porque a frequência cai de 20% para 6%. E depois em abril parte o resto, mas aqui os valores já são mesmo muito baixos. Portanto, é um gráfico curioso, diferente de outras espécies invernantes em que as chegadas são muito mais concentradas num período temporal. O que de alguma maneira reforça também aquela ideia de que esta é uma espécie com grande mobilidade e que se vai deslocando também em função das condições de recursos alimentares que existem nas várias regiões que frequenta. Vamos ver então a ficha resumo desta espécie. O guincho é um migrador parcial, porque há algumas zonas da Europa em que fica todo o ano e há outras populações que são migradoras. Em Portugal é sobretudo invernante. Vimos que é monotípico, portanto não tem subespécies. Vimos que pode hibridar com outras espécies de gaivotas. Mostrei-vos 2 exemplos, um com a gaivota de cabeça preta e outra com a gaivota de bico fino. Na Europa é comum, é muito abundante, na verdade, tem quase 2 milhões de casais, mas a tendência atual em termos de distribuição varia com os países, está a aumentar nos países, está a diminuir noutros. Em Espanha, vimos que nidifica em diversas regiões, sobretudo no sul e no Mediterrâneo, e vimos que se tem vindo a expandir como nidificante. Atualmente já conta com 8 mil casais ou mais. Em Portugal, apesar de em Espanha já haver vários milhares de casais, em Portugal o guincho continua a ser principalmente uma espécie invernante. É um nidificante irregular, portanto não há nenhum sítio que se conheça onde nós possamos dizer que há uma nidificação regular.
em que há ali uma população que todos os anos se reproduz naquele sítio, não há. Já houve 2 ou 3 ou 4 registros em Alqueva, também já houve alguns no Mondego, mas agora aparentemente não tem havido, pontualmente noutros sítios, portanto é um nidificante irregular, embora com a expansão que há em Espanha, até pode ser que no futuro venhamos a ter uma população maior. E vimos que o regresso começa a dar-se, o regresso às áreas de invernada começa a dar-se no final de junho, início de julho, que é quando começam a novamente aumentar o número de guinchos que temos no nosso país. E termino com esta imagem deste indivíduo que é claramente um primeiro inverno, como podem ver, ainda as patas assim alaranjadas, o bico alaranjado e ainda muitas penas castanhas aqui nas coberturas alares e nas terciárias. E agora passamos à parte das questões que tiverem acerca desta apresentação. Obrigado.